Olá, salve Maria, eu sou a Kelly, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu faço um exame de consciência para a confissão, como eu faço o meu exame de consciência. Espero que eu possa auxiliar quem está assistindo. Se tem alguma dúvida, sobre como fazer exame de consciência, vou falar um pouquinho também sobre o sacramento da confissão, se vocês tiverem alguma dúvida, e deixem aqui nos comentários qualquer dúvida e também o que acharam desse vídeo. Vou pedir para que tu se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque isso me ajuda muito a crescer o canal, a entregar para mais pessoas, e também ativem as notificações, porque às vezes a gente acaba não recebendo os vídeos novos por não ativar ali o sininho, das notificações. Então, antes de falar como eu faço o meu exame de consciência, eu vou falar brevemente sobre a confissão. A confissão é um sacramento deixado por Jesus Cristo. E para que serve a confissão? Por que a Igreja Católica tem este sacramento? Por que nós fazemos? E como deve ser feito? A confissão, ela existe para que nós possamos confessar os nossos pecados e podermos alcançar novamente o estado de graça. Quando nós pecamos, nós manchamos a nossa alma, o nosso espírito. E assim nós não podemos comungar. E também, dependendo dos nossos pecados, se forem mortais, nós podemos ser condenados ao inferno. Pode ser que isso impeça a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Então, é importante que façamos a confissão para que estejamos em estado de graça, para que permaneçamos em estado de graça. Quando nós recebemos o batismo, nós nos livramos de todos os pecados, Mas, conforme nós vamos pecando, nós vamos nos manchando novamente. Então, é para isto que serve, falando assim de uma forma não muito profunda, mas eu não queria me estender muito assim sobre a confissão e voltar mais para o exame de consciência. Mas ela serve para isto, para que nós possamos retomar o estado de graça, livrar dos nossos pecados. E para isso nós os confessamos. E como que nós fazemos isso? Essa confissão ela é feita para um sacerdote da igreja, alguém que possa nos absolver dos nossos pecados. Então, nós confessamos a um sacerdote, a um padre da igreja, e ao confessar os nossos pecados, nós recebemos do padre a absolvição, deste sacerdote que está ali nos ouvindo. Ele nos absolve de nossos pecados. Enquanto ele está ali, ele está como Cristo. E ele então tem este poder de nos absolver. Ele fala uma fórmula, recita uma fórmula que nos absolve de nossos pecados. E nós também cumprimos uma penitência que é dita por este sacerdote, por este padre. Ele escuta nossos pecados, ele nos absolve e ele também nos dá uma penitência, que aí vai variar, de pessoa para pessoa, do sacerdote, dos teus pecados, Ele vai ver ali o que é mais apropriado de acordo com a tua situação ali, com os teus pecados que tu confessou. Ele pode também te dar algum conselho referente a algum pecado. O sacramento da confissão, ele não é um aconselhamento, ele é realmente para o confessor confessar os seus pecados. Então, nós não damos muitos detalhes, simplesmente confessa. Tu diz, eu fiz isso, fiz aquilo. Claro que, dependendo do que for, tu tem que dar alguns detalhes. Pode ser até que o padre te pergunte, a quem tu fez, qual foi a gravidade, Às vezes ele precisa de mais detalhes, mas é o mais prático possível, assim, a ser dito, sabe? E não devemos dar muitos detalhes minuciosos, porque não é do interesse do padre estar sabendo sobre essas coisas. Então, nós temos apenas que confessar da forma mais prática possível, assim, para que ele consiga compreender. E aí, sim, receber a absolvição, cumprir a nossa penitência. E aí estaremos limpos novamente. Após o sacramento da confissão, nós estamos limpos, nós dissolvemos os nossos pecados. E para que isso aconteça, nós precisamos ter um arrependimento sincero
e uma contrição perfeita. Então, nós rezamos o ato da contrição após confessar os nossos pecados, e isso precisa estar sendo feito com profundo, realmente com sinceridade, né? Realmente que tu esteja arrependido daquilo que tu fez, e não da boca para fora, assim, eu sei que é errado, então eu vou aqui confessar, mas, sabe, tem que ser uma coisa sincera, uma coisa profunda de ti. É claro que pode ser que tu peque novamente naquilo. E, infelizmente, às vezes nós ficamos presos nos pecados e acabamos caindo novamente, fazendo novamente. Mas o importante é que o teu arrependimento ele seja sincero. Eu vou chegar de novo no padre, vou confessar de novo, com muita vergonha, mas vou, e eu sei que aquilo é errado, que eu sigo fazendo, mas eu estou me esforçando e infelizmente eu acabo caindo neste erro novamente, pecando novamente. Mas o meu arrependimento, a minha vontade de não repetir aquilo é sincero, né? É isso que importa. Então, o teu arrependimento ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser sincero, a tua contrição tem que ser perfeita. E qual a frequência que tem que ser feito essa confissão? Né? Isso varia muito, tem vários, se encontra diversas opiniões, digamos assim, né, sobre isso na igreja, mas eu perguntei até para o padre, meu diretor espiritual, e nós não devemos ficar com pecado, né? Não devemos ficar com a nossa alma manchada. Então, devemos confessar com frequência, sim. E não é só quando tu tiver pecados mortais, né? Existem os pecados veniais e os pecados mortais. Os pecados mortais, como o nome já diz, ele nos leva para o inferno, impede a salvação da nossa alma. E os pecados veniais, eles são mais leves, digamos assim, corriqueiros, coisas do dia a dia, e que não necessariamente impedirão a nossa salvação, mas manchará de qualquer forma a nossa alma. O pecado é tudo aquilo que ofende a Deus. Então, muitas vezes a gente pensa só em coisas grandes, matar, roubar, mas tem coisas bem pequenas do nosso dia a dia que também ofendem a Deus e que nós fazemos e muitas vezes não percebemos. É aí que realmente pega a situação, né? E então nós temos que fazer o exame de consciência para que consigamos enxergar esses pequenos erros, essas pequenas pontualidades ali, pontuações que nós temos que nos corrigir, para evitar até mesmo pecados maiores, pecados mortais. Eles começam geralmente ali naquelas pequenas coisas. E então nós não vamos confessar somente os pecados mortais. Se tu tem pecados veniais, tu também precisa confessá-los, né? Não é só aquelas coisas gravíssimas que tu precisa. Tudo tu tem que confessar. Então tu vai fazer um exame de consciência, vai verificar tudo aquilo que tu tens de pecado e vai confessar, né? Nós não podemos comungar se estivermos em pecado. Então, a tua confissão vai ser frequente, provavelmente, né? Porque, infelizmente, é difícil ficarmos sem ter ali pecados, principalmente os veniais, né? Como eu falei para vocês, coisas pequenas que a gente não percebe muitas vezes. Então, é importante com uma certa frequência. Eu confesso sempre que o meu diretor espiritual está aqui na minha região. Ele faz missões e então eu espero sempre para confessar com ele. Assisto também as missas dele, né? E eu espero ele vir para cá. Isso acontece a cada 1 mês e meio, mais ou menos. Então é o tempo que eu sempre levo ali entre uma confissão e outra. Até o momento, sempre, desde a minha conversão, né, o catolicismo, sempre foi nesse prazo, eu sempre confessei todas as vezes que ele veio aqui. O que mudou é que na primeira vez que eu me confessei, que foi na minha conversão, né, eu na verdade nunca tinha me confessado, eu tinha apenas feito lá na primeira comunhão, quando era criança, e depois nunca mais tinha me confessado. Então eu nem considerava aquela uma confissão. E aí eu me confessei no dia do meu casamento. Antes do meu casamento, eu e meu marido nos confessamos pela primeira vez, para nós dois. E aí nós brincamos que nós levamos um papiro pro padre, porque como foi praticamente
toda a nossa vida, né, até a idade que temos, até o momento presente, sem nos confessarmos, nós fizemos um exame de consciência e vimos que tinha muita coisa, muita coisa. Fora o que a gente não lembra, né, fora o que nós não conseguimos lembrar, não tínhamos consciência, mas tudo que nós conseguimos fazer, recapitular, assim, desde a juventude, tudo, nós confessamos, nós escrevemos para não esquecer, porque infelizmente era muita coisa. E aí nós brincamos que no dia do casamento nós levamos um papiro, cada um levou um jornal embaixo do braço para poder confessar. Mas graças a Deus nós nos livramos de tudo isso, já ficou enterrado, já se desfez, né? Já estamos absolvidos. E aí depois desta vez, que foi a mais difícil, digamos assim, porque foi a primeira e também porque eram coisas, né, da vida inteira. E depois eu fui, sempre que o padre vinha, eu faço a minha confissão, né? Sempre que ele vem eu me confesso. E aí, graças a Deus, esses pecados foram diminuindo. Infelizmente eu repito alguns pecados, como eu comentei com vocês. O arrependimento é verdadeiro, mas infelizmente nós acabamos repetindo, né? Por exemplo, em virtudes que eu sei que eu preciso conquistar e eu acabo fazendo o contrário, né? E então é algo que leva tempo. Seria muito bom se fosse um passe de mágica, assim, mas não é. Então eu acabo repetindo aquilo de novo, eu acabo pecando novamente, né? Mas o próprio ato de confessar em si, ele me fortalece porque eu sei, sempre que eu caio em pecado, naquele pecado, eu lembro, nossa, mas olha só, eu tô errando de novo, o que eu posso fazer para melhorar aqui? Eu preciso conquistar essa virtude, eu preciso melhorar nisso. Então, o que eu posso fazer para, né? E aos poucos, eu sinto que vai dando uma melhorada, gradualmente eu melhoro. Ainda peco, ainda caio em pecado naquele quesito, mas está sendo um processo de crescimento. Então, enquanto for necessário, eu vou com todo o meu arrependimento, pedindo perdão para Deus, até que eu possa ter a graça de conseguir, de não precisar mais confessar, né? De não pecar mais, não repetir mais este mesmo pecado. E falando em virtude especificamente, por exemplo, né, fazer uma confissão aqui, algo para mim que é a paciência, que eu preciso muito praticar a paciência em todos os âmbitos da minha vida, é algo que pega bastante para mim. Eu venho procurando fazer coisas que melhorem para que eu consiga ser mais paciente, melhorando a minha rotina, enfim, mudando a minha visão sobre as coisas, fortalecendo a minha fé, enxergando, né, com outro olhar e também rezando, pedindo para que eu consiga a graça dessa virtude. Então eu acredito assim, eu penso que nós temos que fazer 2 esforços. O nosso esforço de corrermos atrás para melhorarmos, para evitarmos o pecado, para não repetirmos os nossos erros e alcançarmos, né, o que nós devemos, e também rezarmos, pedirmos ajuda, pedir intercessão, pedir pela graça para que nós consigamos realmente alcançar, né, essa graça, alcançar essa virtude, ou seja o que for que tu está buscando uma melhora e buscando evitar o pecado. E como que eu faço o exame de consciência? O exame de consciência, nós devemos examinar a nossa mente, examinar a nossa consciência para verificar os nossos pecados, né? O que nós pecamos, o que nós erramos. Muitas vezes, no dia a dia, nós cometemos pecados sem perceber. Os pecados veniais, né, coisas pequenas, porque é uma coisa corriqueira, é algo que todo mundo faz muitas vezes e nós acabamos fazendo sem perceber, sem consciência. Então a gente precisa colocar consciência nessas coisas. E aí tu senta e medita sobre isso, né? Eu muitas vezes acabo percebendo logo depois que eu cometo aquele erro. Eu já penso, nossa, olha aí, ó, tô eu lá de novo fazendo essa coisa errada. Por ser algo que muitas vezes é automático. E outras vezes eu acabo lembrando depois, porque como é algo que eu faço frequentemente, né, uma vez ao mês eu faço a minha confissão, então eu fico com aquilo na cabeça, eu sei que eu vou ter que fazer a confissão dos meus pecados, então sempre, uma vez ou outra, vem na minha mente alguma coisa, olha só, antes de dormir,
olha, aquilo que eu fiz hoje já foi errado. E aí eu já vou anotando mentalmente, assim, às vezes eu anoto num caderno, às vezes eu anoto até no celular mesmo, e já vou deixando anotado para não esquecer, porque eu vou ter que confessar aquilo, e para meditar sobre aquilo, né, para buscar o arrependimento sincero, para buscar pensar como que eu posso melhorar naquilo, o que eu posso fazer para modificar e não cair no erro novamente. Então é para isso que serve o exame de consciência, para nós examinarmos a nossa consciência, verificarmos onde estão os nossos pecados, o que nós pecamos e o que podemos fazer para não pecar novamente, né? E buscar esse arrependimento, essa contrição sincera e perfeita. O exame de consciência que eu faço, o meu diretor espiritual me enviou um material, mas basicamente ele é baseado nos 10 mandamentos e também consta ali algumas outras questões, assim, por exemplo, a esposa, pecados que a esposa comete, pecados que o esposo, né, que o marido comete, os pais cometem, tem também relacionado a algumas profissões e tem vários exemplos, assim, né, é um arquivo, eu tenho ele impresso aqui, tem 14 páginas, não tá tudo aqui, obviamente, não estão todos os pecados do mundo aqui, longe disso, mas tem aqui um bom resumo, assim, e também fala um pouco sobre os mandamentos e sobre os pecados capitais e sobre essas questões específicas, assim, que eu falei para vocês, de profissão, de matrimônio, né, questão de marido, de esposa, em relação à educação dos filhos, em relação com a igreja, enfim, tem diversos pontos assim, e que para mim, principalmente na minha primeira confissão, que eu recém tinha me convertido, que eu não tinha conhecimento, me ajudou muito, porque eu pensei, tá, vou fazer exame de consciência, mas eu nem sei direito o que é pecado, né? E partindo do princípio de que pecado é tudo que ofende a Deus, a gente consegue se basear por muita coisa por aí também. Mas esse material me ajudou muito, né? O nome do material é Conduta Cristã e Exame de Consciência. E também na primeira página ele diz que, para os que depois do batismo caem em pecados, instituiu Jesus Cristo o sacramento da penitência com as palavras: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, ser-lhe-ão retidos. E consta aqui também, tem uma oração para fazer antes do exame de consciência, que eu gosto muito, sempre faço. Também diz ali para que seja feita uma boa confissão, tem ali algumas orientações. E depois vem todos os passos ali dos mandamentos. Aí tem, por exemplo, o primeiro mandamento, e aí tem uma série de questões que tem a ver, né, com este mandamento, exemplos de pecados, assim, em formas de perguntas, né, e aí tu responde se tu cometeu ou não. E aí tem, assim, de todos os mandamentos, e depois dos pecados capitais, e também sobre aquelas pontualidades ali que eu comentei com vocês. Se vocês tiverem interesse, eu posso mandar esse material para vocês. Na internet deve ter também. Mas nós temos que ter cuidado, principalmente, claro que com os pecados mortais, né? Nós não podemos de maneira nenhuma, assim, temos que ter o cuidado, né? Nós não podemos morrer e levar conosco um pecado mortal na nossa alma. Mas nós temos que cuidar dos pecados veniais que hoje em dia nós não percebemos, né, que nós cometemos. Aquela fofoca que tu fez, aquele comentário falando mal de uma pessoa, julgando uma pessoa. Isso é algo tão comum que todo mundo faz, né, que a gente faz às vezes sem perceber, mas que são pequenas coisas que são erradas sim, que são pecados sim, que nós não devemos fazer. Né? Os nossos vícios, a preguiça, deixar de fazer o que deve ser feito, até mesmo mexer demais no celular, né? Porque aí tu tá desperdiçando o teu tempo, e deixar de fazer o que deve ser feito, as virtudes também, né? Perder a paciência, enfim, eu estou dando de novo o exemplo da paciência, porque esse eu quero que fique gravado na minha mente. Mas enfim, são inúmeros, né? Poderia ficar aqui horas falando no vídeo para vocês, mas o que eu queria passar com esse vídeo é a maneira que eu faço, né? Então, quando eu sei que o padre vai vir, eu já separo um momento ali do dia e faço esse exame de consciência, né? Eu me aquieto, fico sozinha,
respiro fundo, faço uma oração, peço para que Deus me ilumine e me mostre os meus pecados. E é incrível que no momento ali que eu faço essa oração, sempre eu lembro de alguma outra coisa que na hora ali que eu estava fazendo eu não lembrava. Então sempre surge alguma coisa. E às vezes a gente pensa que não, eu não tenho pecados, às vezes eu não vou me confessar dessa vez, porque é só aquela coisinha corriqueira. Mas aí tu vai sentar, tu faz a oração, pede para Deus iluminar a tua mente, a tua consciência, e tu percebe que sim, é claro que sim, nós temos muitos pecados. E então eu anoto todos eles e faço esse trabalho, que é de examinar para poder encontrar todos os pecados, me arrepender sinceramente deles, descobrir o porquê que eu os cometi e o que eu posso fazer para evitá-los, né? E aí eu fico com aquilo guardado até o dia da confissão, eu normalmente levo anotado para não esquecer. E aí lá eu confesso, depois eu queimo a folha ou jogo fora e recebo a grande graça da absolvição. Cumpro minha penitência e sigo cuidando para não cometer novamente o pecado. Geralmente, a primeira semana após a confissão, assim, é aquela semana mágica, porque eu me sinto leve e parece que tudo vai bem, assim. Aí depois vai passando o tempo e, infelizmente, eu vou me corrompendo, né, digamos assim. Vou acabando aos poucos cometendo alguns erros novamente. Mas é importante nós termos essa consciência, assim, de nos arrependermos verdadeiramente, reconhecermos os nossos erros e não temos de ter vergonha de confessar. Eu vou com vergonha, claro que eu tenho muita vergonha, mas realmente eu tenho que me humilhar, eu tenho que me envergonhar, porque eu estou me humilhando, eu estou perante a Deus, né? O padre, ele está ali sendo um instrumento, então eu estou confessando, eu estou me humilhando e realmente eu devo me humilhar, devo pedir perdão, porque eu estou ofendendo a Deus quando eu peco. Então, é dessa forma que eu faço e espero que possa ter auxiliado vocês. Se tiverem algo para compartilhar também, de uma maneira que vocês fazem, alguma ajuda também, deixem aqui nos comentários para a gente trocar experiências. E deixem aqui também o que vocês acharam desse vídeo, se eu ajudei de alguma forma. Vou pedir novamente para que você se inscreva no canal. E é isso o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Façam, não deixem de confessar, por mais que sejam, e tomara que sejam poucas coisas, mas aquelas coisas pequenas que às vezes a gente não dá bola, são importantes sim. Nós devemos nos livrar de tudo, dos pequenos erros, para que não cometamos erros maiores e para que consigamos estar em graça. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que estejamos em estado de graça e quer a nossa salvação. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Salve Maria e tchau!